Potência é um substantivo feminino, assim como força e coragem. Mas, ao contrário do que dizem as palavras, as convenções sociais contestam. Garantem que é só no corpo masculino que habitam essas fortalezas. Ainda bem que algumas mulheres rebeldes se recusaram a abrir mão da sua força. Mais do que isso, elas escolheram como missão ajudar outras mulheres a despertar essa potência que temos do corpo para dentro. É o caso da nossa convidada do Ela Inspira hoje, a professora de yoga e meditação e mentora de mulheres, Chan Casanova. Bem-vinda, gata! Sobe palmas, Uma tambores. alegria enorme ter você aqui com a gente. Você nos inspira demais. É um prazer e privilégio te ter também no Círculo de Amigas. Obrigada, gente. Chan, para começar, a gente vê nos seus conteúdos e nos seus cursos que você usa muito a expressão Shakti. Queria te pedir para explicar o que é essa energia Shakti. Bom, o termo Shakti em sânscrito, ele literalmente significa o feminino, a mulher, a energia feminina, né? E é uma energia que todo ser humano tem dentro de si. É um pouco daquilo do masculino e feminino, que tem se falado muito, mas essa energia Shakti, ela é uma coisa ainda mais potente que esse fato de ser feminina ou não. O Shakti, ele é uma mulher, quando ela é Shakti, digamos assim, ela é uma mulher que se posiciona, que está conectada com a sua essência, que é uma mulher que traz a sua força para fora. E por que eu falo, não é uma mulher forte, é uma mulher que traz a sua força para fora, porque todo mundo tem dentro. Eu acho que o grande ponto é a gente conseguir inspirar essa essência Shakti da força feminina, dessa potência que a gente tem dentro da gente, para conseguir nos expressar, né, trazer voz para fora e existir como uma mulher potente que todas nós somos, né, só que tá latente dentro. Então, Shakti é essa energia interna de força, de potência feminina. Que não a sociedade patriarcal treme com a potência Shakti. Mas eu queria perguntar uma coisa, porque enquanto você estava me falando sobre essa energia Shakti, me veio um pouco da força masculina, que às vezes pode soar como agressividade, né? Tem uma diferença. Essa potência, esse posicionamento, não é essa agressividade, é uma confiança. É como se você... porque tem a agressividade, quando ela é colocada para crescimento, ela é uma potência, né? O problema é quando ela vai para a parte da violência, que o masculino em si tem a propensão de ser mais. Mas quando você traz essa agressividade boa de você se posicionar, tem uma frase da CNV, da Comunicação Não Violenta, que fala sobre essa questão dos limites. Que você colocar limite não é você estar com o arame farpado em volta de você, é você ser uma aura luminosa que emana luz e que vai limitar as coisas. Acho que como a gente foi calada por muito tempo, né, a gente traz essa força que às vezes acaba rompendo, que eu acho que é importante em alguns pontos para a nossa evolução, né, como sociedade, mas é achar aquele lugar onde eu consigo me expressar sem gerar mais briga ainda, sem eu trazer essa sutileza, né, de você conseguir a expressão sem gerar uma violência que não acaba nunca. Sem talvez ferir o limite do outro também, o que às vezes pode ser interpretado como agressividade. E que é difícil achar esse ponto, né? Convenhamos. Você saber lidar com as suas emoções, você conseguir respirar, gerenciar e conseguir botar pra fora sem agredir o outro. Difícil às vezes, né? Mas eu brinquei que o patriarcado treme. Brinquei mais ou menos, foi um pouco sério. Porque quando a gente entra, eu mesma tenho uma dificuldade de compreensão disso, porque eu acho que a gente chegou num momento de sociedade em que as características consideradas de energia masculina são tão mais valorizadas, e tipo, é isso, o homem é o corajoso, bravo, o potente, e a mulher é a delicada, a sutil, a gentil, tal. A fofa. E aí eu queria entender essa diferença, porque pelo que eu entendi do que você falou, Shakti é sim uma energia feminina que está em homens e mulheres, mas que também traz força, potência. Sim. Como é que a gente traz isso pro dia a dia? É compreender que existe potência no feminino? Sei lá, traduz isso pra mim. Eu acho que essa questão do posicionamento... As características masculinas, elas são colocadas mais em evidência, né? E a gente vê isso no momento
atual que a gente vive, que é a disciplina, que é você ser produtiva, que é você... E eu acho muito importante as mulheres terem essa energia interna, só que ela precisa ser bem direcionada pra gente não perder o que a gente tem de mais sutil, que vem do feminino. Então é você conseguir, cara, ser, sei lá, eu não gosto nem muito desse termo de ser uma mulher masculina, porque enfim, tá uma baboseira na internet sobre esses assuntos, que é até delicado ficar falando disso, porque tem muitas interpretações, né? Eu acho que a gente conseguir trazer esse equilíbrio entre o momento em que eu sou mais sutil, e isso não tem nada a ver com ser uma flor delicada, mas eu conseguir ser forte, bancar o que eu preciso bancar, porque tem horas que o acolhimento ele é muito importante, né? Ele é uma energia que a mulher tem muito do acolhimento. A gente vê isso pelas nossas amizades femininas, né? Eu não sei de quem é essa frase, mas eu já ouvi algumas vezes uma mulher falando sobre essa... quem estava lá sempre que eu precisei? Quem é que me dava colo? Uma mulher. É o que a gente está acostumada, a ter o colo de uma mulher, que é representada pelo colo de mãe, pelo colo de vó. Então esse acolhimento que vem da energia feminina, ele é fantástico. E eu acho que a gente dá espaço para conseguir colocar essas emoções para fora e ter esse acolhimento. Isso é uma coisa muito feminina, que traz essa coisa da doçura, da gentileza, de você... Só que tem momentos que você não tem que se acolher. Tem momentos que você tem que olhar para o que está acontecendo e você precisa ser forte. E você precisa ter a disciplina para continuar caminhando. Teve uma aluna minha uma vez que a terapeuta dela falou para ela assim, fulana, agora não é hora de se acolher. Tem horas que não tem acolhimento. Tem horas que você precisa peitar a vida, né? Tem acolhimento, né? Tem porque você tem que ser gentil com você nesses processos de que cura. A vida... exato. Sempre vai estar ali essa gentileza, né? Nem sempre a gente deixa ela aí, né? Mas eu acho que a gente trazer essa... eu acho que é um pouco de sabedoria, de autoconhecimento, muito de autoconsciência, de saber o momento em que você atua de uma forma mais acolhedora, mais gentil, mais sutil, e o momento que você taca fogo no parquinho mesmo e vai. E de testar, errar, acertar, né? Porque eu acho que o autoconhecimento é isso também. Você fala de sutileza e... A linha que separa uma coisa da outra é muito tênue, né? Então, mas você falou sobre uma aluna e a gente estava comentando nos bastidores que o que você faz, esse estudo que você desenvolve em torno do feminino, da energia feminina e do feminismo mesmo, de como a gente coloca tudo isso em prática hoje, nessa sociedade contemporânea e tal, é uma coisa muito nova, é uma coisa muito disruptiva. Então, eu queria te pedir para explicar um pouco o que é esse treinadora de mulheres, o que você faz? Onde a gente se inscreve? Exato. Então, que eu até uso treinador, às vezes algumas amigas minhas falam o termo coaching, que eu não gosto de usar, porque eu não me identifico com esse lugar. Orkutizou, né? Vamos combinar. Não. Orkutizou o termo coach. Eu já imagino aquele lá que não deve ser nomeado, aquele que aprende a nadar em um dia e vira professor de natação no segundo dia. Vamos mais a pé! Não, gente, não falei, desculpa. Tossiu, saúde. Obrigada. Eu acho que esse treinadora de mulheres, às vezes eu posso chamar como guia. Tipo, eu sinto que muitas mulheres precisam... Gente, eu tô de TPM, eu vou chorar. Por favor. Isso a gente não tem nenhum ensino pra ela. E essa é uma roda de conversa, é isso, é uma resenha. É porque esses assuntos me emocionam, porque eu acho que... Enquanto mulher, enfim, nos últimos dias aí recebemos muitas notícias, né, muito tristes sobre ser mulher, e hoje mesmo de manhã eu estava assistindo um vídeo sobre um assunto muito delicado disso. Como a gente se sente injustiçada muitas vezes e fragilizada pelo sistema que a gente vive e nada segura. E esse treinadora de mulheres, para mim, ele vai muito num lugar de... Ok, não vamos esquecer o contexto social que a gente vive, porque não tem como. A gente vive num sistema opressor, patriarcal, que é difícil ser mulher sim. Mas, se eu não olhar pra dentro e eu não me fortalecer, vai ficar tudo mais difícil. É eu achar o lugar onde eu consigo abrir o meu coração, falar, reclamar, né, botar pra fora, desabafar, mas cuidar de mim. Então eu acho que esse treinadora de mulheres vem muito nesse lugar de olhar para a minha aluna ou para aquela mulher que está me pedindo ali, que eu recebo muita mensagem no Instagram,
do tipo, não tem direcionamento, não sabe pra onde ir. E eu acho que esse é o ponto, a gente não sabe pra onde ir, a gente não sabe o que fazer. E eu passei pelo meu processo, né, individual, pessoal, onde eu fui no fundo do poço e aí eu percebi, sabe aquele meme onde quem é que pode salvar a sua própria mão lá em cima? Eu percebi que aquela mão era minha e eu consegui me tirar daquele lugar, obviamente com ajuda, com muitas mulheres do meu lado. Eu consegui me tirar daquele lugar e eu comecei a criar esse caminho de como é que você faz para se fortalecer? Porque quando você passa é muito mais fácil, né, de você conseguir mostrar. E eu acho que esse treinadora de mulheres vai muito nesse lugar de mostrar que, cara, às vezes é só sobre você pausar. Às vezes é muito simples, só que esse simples é muito difícil de ser colocado em prática. De você parar, pausar, respirar, olhar pra dentro. Porque no momento em que você olhar pra dentro, você vai ver muita coisa que você não quer. E você vai perceber que você é responsável por muitas coisas internas e você vai ter que lidar com isso para que você consiga gerenciar tudo isso que acontece do lado de fora sem um peso, sem uma culpa, sem uma cobrança, porque a gente se coloca nesse lugar, né? O que eu fiz de errado? Mas por que eu não consigo? Eu sou, enfim, mãe, né? Tenho um filho de quase 5 anos e a maternidade me trouxe muito mais esse olhar para dentro de ter que dar conta e ser forte, muitas vezes num contexto não muito bom, porque às vezes a gente não quer ser forte, né? Às vezes a gente não quer dar conta. E me trouxe muitas mulheres mães também. E eu tava falando pra Nath ali que eu fiz um grupo para mães poderem se expressar, né? Temos mais de 500 mulheres lá, elas estão falando muito, e você vai vendo que as dores, elas só se repetem. E que não sei pra onde ir, não sei o que fazer. Então, eu acho que esse treinador de mulheres, pra mim, é uma missão mesmo de conseguir... Oh, gente, E nós duas aqui assim, ó. Que a gente não tá sozinha. É muito lindo isso. É muito potente e não, você não tá sozinha. Eu deixo de ver. Mentira, eu ia chorar de qualquer jeito. A gente tem uma fala nossa e também com uma atleta, enfim, que a gente teve a oportunidade de trocar uma conversa um dia bem íntima, assim, também. E a gente chegou numa frase que é foda ser uma mulher foda. É muito foda, sabe? Assim, porque parece que a gente é atacado o tempo inteiro, sabe? Quando você tá bem, tem inveja, tem recalque, vão falar mal, porque ela é isso, porque aquilo, tem julgamento. Uhum. Quando você tá mal, é porque é franga, porque é fraca, porque não sei o quê. Você não tem o direito de ficar mal. Você não tem direito de chorar. Um dia de paz. E o que eu acho que você tá propondo é nesse lugar de energia, de confiança, de autoestima, de autoconhecimento, de bem-estar, que trabalha muito do corpo para dentro também. Uma coisa que a gente está propondo também, que é essa quebra de padrão de comportamento. Sim. Então, eu super entendo quando você fala que as mulheres não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, e que todas elas sentem que, nossa, dá para fazer diferente, sabe? Tipo, aquele jeito como a gente se comportava não faz mais sentido. Mas eu acho que é porque a gente tá nesse momento de modificar isso. Sabe quando a gente tá nos nossos momentos internos, tipo, de metamorfose, no casulo, e você meio que olha para as coisas ao redor e você não sabe como agir? Na nossa vida, né? Você vai começar um projeto novo, você vai fazer uma troca ali dentro da sua profissão, vai dentro de um relacionamento e você tá perdida. É a mesma coisa, só que é assim, a gente começou a se libertar faz muito pouco tempo, né? E eu adoro, e eu acho que você nos inspira por isso, e eu acho que a gente tá muito conectado, a gente acabou se conectando por conta disso, que a gente não quer fazer esse caminho sozinha. Sim. O Inspira e Transpira, a gente não quer fazer esse caminho sozinha. Você quer despertar outras, ajudar outras a despertar, né? A gente costuma falar que quando uma mulher, ela se desafia num esporte, não importa se é correr 5 quilômetros, se é sair do sofá e começar a fazer uma atividade física, se é encarar a primeira maratona, se é escalar uma montanha, não importa o que é. Quando ela se desafia e ela entende o tamanho da força que ela tem, porque eu acho que é um abrir de olhos, assim mesmo, tipo, caramba, eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Ela entende que ela consegue levar essa força para outras áreas da vida dela, né? E me arrepio sempre que eu falo isso. E aí eu queria que você contasse também pra gente, porque a gente vê nas suas práticas que
o elemento do físico, ele é muito presente, né? Eu lembro uma vez que você fez ali com as suas alunas, um desafio de prancha, que era ficar, sei lá, tipo, 2 anos bissextos na prancha. Eu não lembro exatamente quanto, mas era muito. Eu que olhei e falei, gente, a Casanova tá maluca, ela vai matar essas aluninhas todas. Então eu queria que você explicasse pra gente, eu acho que isso é ainda mais legal pra quem tá assistindo a gente que curte esporte, como é que o corpo, como é que habitar, entender a força desse corpo, ajuda a entender essa coisa mais sutil, que é uma força interna, emocional, de energia, de potência de vida, né? Foi 1 hora. 1 hora de prancha? Acha, Casanova, para. Elas ficaram 1 hora na prancha? Assim, às vezes botava o gelo no chão, voltava, né? Mas a gente já fez desafio de 1 hora, já ficou 1 hora. A gente devia ter feito esse programa aqui Em na prancha. prancha. 40 minutos Ainda de dá programa. tempo, não tem? Não, é brincadeira, gente. Desculpa. Dá tempo ainda. Não, desculpa. Tá todo mundo aqui concordando com você. Passada! Meu recorde foi 1 hora. E pra quê? Por quê? O que Pra isso... quê, né? Coisa de doida. Não, mas porque eu entendo Não, tô que isso desperta algumas coisas. Assim Sim. como eu entendo. Quando, sei lá, Fuse maratonista. Quando ela fala pra mim, você precisa... Não você precisa, mas... O dia que você correr uma maratona, você vai descobrir uma força lá dentro de você que você não, é nova, vai ser nova. Então, eu não quero, assim, tipo, fomentar isso, mas é que eu acho que quando você se desafia nesse ponto de exaustão e de entrega, você realmente acessa lugares que você não acessa normalmente. É por isso que eu falo pra Nath, assim, por isso que eu gosto tanto de passar perrengue, treinar pra maratona e tal, eu tô nessa fase agora. Porque quando eu tô treinando sozinha, quando eu tô lá eu vou pra um lugar que normalmente eu não vou. Ou seja, ela quer me pôr no perrengue, é porque ela me ama, gente. Eu já entendi. Por que você botou as aluninhas em uma hora pra fazer... Porque a gente... Acho que quando uma mulher, uma pessoa faz terapia, quando busca um certo estado de autoconhecimento, aprofundado conhecimento, começa a entender mais as camadas que a gente tem internas, né? Pensa que muita gente não tem esse acesso, não tem esse conhecimento, ou simplesmente não acha que precisa ou que é importante. A gente acaba levando muito em consideração esse corpo, né? E eu acho que até a pandemia fez muitas pessoas acho que uma necessidade / desespero, tipo, eu preciso me mexer, preciso fazer alguma coisa, entrar na academia e começar a se movimentar. Muito bom. Ao mesmo tempo, a gente tá numa era, Instagram, né, que você entra num padrão físico e é aquilo ali, é aquela apresentação. E a gente fica muito no corpo, muito no físico, só que de uma forma extremamente superficial. Muito da imagem do corpo. Muito da imagem do corpo. Não com uma coisa mais interna, né? E com ficar um tempo considerável na prancha, por exemplo, você vai levando a sua atenção para dentro. Então você vai sentindo o músculo que tá tremendo, você vai sentindo o sangue circulando no corpo, você vai percebendo que a sua respiração, conforme você tá sendo desafiada, ela começa a ficar mais acelerada, você percebe que as suas emoções, elas ficam turbulentas, e aí você precisa fazer alguma coisa com isso. Você percebe que a sua mente começa a criar, por que eu inventei de fazer isso? Mas eu não consigo, mas eu não tenho força. E nesse caso, óbvio que tem a questão da força física, mas não é só sobre força. É sobre você conseguir se colocar num lugar e sustentar aquele lugar. E é um pouco isso que a Nath falou, de você mostrar que, cara, dá pra romper isso aqui. E aí você se sente num lugar, cara, que você é capaz de fazer qualquer coisa. É bizarro, é um sentimento que expande, assim. Então, aí falando do yoga, a gente traz essa prancha que a gente chama de Chatuspadasana. Você se coloca naquela técnica que vai te exigir, você vai ter que gerenciar suas emoções, a sua mente, deixar sua mente focada no que importa e lidar com você mesma. Então, no momento que você lida com você, é você com você. E eu costumo falar para as minhas alunas assim, nesse momento aqui, você está se colocando nesse lugar com 0 perigo. Lá na vida, você não vai ter escolha. E é muito legal que não precisa ser uma prancha, por exemplo, de 1 hora. Cara, pode ser um respiratório que você tem dificuldade. Porque tem muito essa coisa dentro do yoga de que, putz, será que é pra mim? Mas será que eu vou dar conta? Porque a gente vê aquelas mirabolâncias de ficar de ponta cabeça, Eu ainda não esqueci da senhorita, tá? Ai. Depois a gente vai conversar. De ficar de ponta cabeça. Eu vou explicar pra vocês, calma, vai, segue. De abrir uma abertura pélvica, de levar o pé na cabeça.
E isso é uma coisa que, cara, às vezes tem corpos que não vão atingir isso e tá tudo bem. Mas pode ser que você atinja um ritmo respiratório surreal que vai fazer a sua consciência se aquietar e você vai começar a ter respostas de como ser mais forte, de como tomar decisões. Então não precisa ser só uma coisa física que muitas vezes as pessoas ficam nisso de, mas eu não consigo. Não precisa ser só isso, pode ser mais sutil. Eu amo que a gente se encontra no lugar do esporte como ferramenta, e aí no caso do corpo, como ferramenta para outros aprendizados, né? E eu falo muito sobre como, falo até em terapia. Gente, nosso terapeuta, ele deve o quê? A gente nunca vi uma terapeutizanda trazer o esporte tanto pra terapia. Mas eu falo pra ele, o esporte, porque às vezes ele me pergunta, mas por que você tá se colocando nessa posição, nesse desafio? Por que que você quer fazer isso? E eu falo pra ele, o esporte pra mim é um lugar seguro pra eu trabalhar questões, medos, inseguranças, descobrir potências, que se eu fosse fazer isso no mundo lá fora, sem ser no esporte, eu ia me sentir muito mais insegura e fragilizada. Sim. E aí vou explicar, nem a Fuzi sabe essa história do que ela tá aqui Vocês estão tudo querendo me botar essa aqui pra eu correr maratona, essa aqui de ponta cabeça. Porque um dia eu tava conversando com a Chan e eu falei pra ela que eu tenho medo. Eu tenho muito medo de muitas coisas. Alguns são compreensíveis, outros são exagerados, assim, sabe? Limitantes, você diria. Exagerados mesmo, assim, no sentido de serem irreais. Eu consigo ter essa clareza de que, tipo, mano, isso é meio irreal. Ou tá muito fora do meu controle pra eu temer, entende? E eu evito me colocar nessas situações. E aí, nas minhas práticas de yoga, uma vez eu percebi que eu não fico desconfortável, por exemplo, eu não tenho medo de fazer uma invertida sobre a cabeça, onde eu tenho contato com o solo. Tá tudo bem, eu tô de ponta cabeça, eu não tenho medo de cair de bunda, não tenho medo de... Tá ali. Agora, aquele outro, que eu não sei o nome, que é aqui, mas a cabeça tá fora do chão... Que a Chan faz sempre. Ela faz coisas, né? Não sei, ela faz muitas coisas sempre. Mas o lance de não ter o apoio no chão, de não ter uma coisa me segurando, me apavora num nível... E eu acho até mais fácil de fazer essa postura do que a invertida mesmo sobre a cabeça. Mas ela me amedronta muito, porque eu tenho medo... Eu acho que eu vou cair, quebrar o nariz, quebrar os dentes todos. E aí eu falei isso pra ela, vem aqui, a gente vai fazer uma aula toda de invertida sem a cabeça. Eu falei, foi quando eu vi que ela botou as aluninhas pra ficar 1 hora na prancha. Aí eu dei um follow nela, bloqueei no Instagram, no WhatsApp e voltei só ontem pra convidar ela. O ghosting. Mas eu achei legal você trazer a questão do yoga e eu fico pensando que talvez quem esteja nos ouvindo possa estar se perguntando, gente, o que tem a ver a energia Shakti, yoga, meditação com o rolê esporte, né? Porque tem gente que está nos ouvindo que é mais da corrida, do triatlon, do ciclismo, enfim, outros tipos de esporte. E aí eu acho que o ponto onde a gente conecta tudo é que o yoga, ele te traz ensinamentos e lições que você consegue aplicar na vida também, assim como o esporte. E é uma prática corporal, assim como a corrida, assim como o ciclismo, que também traz essas questões. Então, por exemplo, na pandemia eu comecei a praticar num aplicativo mesmo, o Down Dog, que inclusive é ótimo. E eu lembro que uma postura que me desafiou muito foi uma das mais fáceis, que é a postura da árvore. Que você tem que ficar numa perna só, colocar ali um pé apoiado no joelho e ficar em pé parado. Só que naquele momento pandêmico, o mais difícil para mim era ter equilíbrio. Sim. Eu estava totalmente desequilibrada emocionalmente, com medo, 1000 coisas, todos estávamos, né? Eu não tinha equilíbrio. Só que ficar naquela postura me fez pausar, respirar. É isso que você falou, concentrar a respiração, acalmar, olhar um ponto fixo, tal. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, nossa, que louco, às vezes a gente valoriza tanto levantar 100 quilos no agachamento ou correr uma maratona, quando uma coisa tão simples quanto ficar parada num pé só pode ser tão desafiador quanto, sabe? E qual que é o seu mantra do momento que você falou ontem? Sustento o desconforto. Eu tenho vários mantras, assim, que vai renovando, né, de acordo com o momento da vida. E, atualmente, o meu mantra é sustento o desconforto. Que vem muito dessa coisa, assim, pra mim o mais difícil no yoga é encaixar a respiração.
Porque eu me afobo. É da minha personalidade. Eu fico... Aí eu... Não, calma. Agora. E Será fazer... que quem tá assistindo já percebeu que você se afoba? Que eu sou frita, imagina. Eu acho que não. Mas aí, então, agora eu te trago uma pergunta, né? Conectando com tudo isso. Como é que a gente faz para acessar essa potência toda, assim? Como é que a gente usa essa energia física para acessar essa sabedoria, esse equilíbrio mental, emocional? Porque o esporte é tudo isso, né? O esporte não é só físico, o esporte não é só corpo. Eu diria paciência com o tempo e... Porque não é um processo tão fácil, tão rápido, né? A gente consegue ter, por exemplo, isso que você teve. Na hora ali, conseguir entrar no estado de equilíbrio, você sente naquele momento, né? Conseguir controlar a respiração, você consegue sentir na hora que teve um impacto positivo. Mas para que isso se torne algo onde você... Não é que você vive nesse estado, porque eu também não quero diminuir as emoções que, como ser humano, a gente nunca vai parar de sentir, né? Mas você conseguir lidar com tudo, sustentando o desconforto da vida em si, dos desafios, você precisa ter a paciência de plantar, E isso é fazendo todos os dias, um pouquinho. A gente entra num lugar onde... Porque hoje em dia eu fico gaguejando para falar isso, porque eu acho delicado nos dias de hoje a gente falar sobre mais uma coisa que precisa fazer. Porque, e eu converso muito com algumas alunas sobre isso de cuidar para a meditação, para o yoga em si, não entrar como mais uma cobrança. Porque às vezes entra. Putz, eu tenho que parar para respirar. Eu tenho que parar para fazer a minha meditação. Olhar para isso com um olhar diferente, de entender que isso aqui é como se você estivesse tomando banho, escovando os dentes. Você está fazendo uma higiene, só que você está fazendo uma higiene na mente, né? Você está trazendo esse aquietamento, não só para as emoções, mas para a sua mente, que foi a sensação que você teve. Só que para você conseguir sustentar isso no dia a dia, você precisa ter paciência de todos os dias fazer um pouquinho. Que seja 5 minutinhos. Todo mundo tem 5 minutos para fazer, né? Só que a gente fica... mandando meme de gato. Mandando meme de gato, é ótimo. Ou a gente prioriza outras pessoas, né? Com certeza. E aí eu acho, pra mim é inevitável trazer a questão de gênero e eu queria saber quais são os desafios que mulheres especialmente enfrentam, encontram pra se priorizar, pra destravar, desbloquear essa potência toda. Acho que não tem como não me trazer pro começo da conversa que de novo eu brinquei, o patriarcado treme, mas... O que ainda nos mantém afastadas dessa potência toda, da gente descobrir isso, na sua opinião? Eu vou pautar um pouco a minha opinião pelos relatos que eu escuto. Eu acho que tem muito medo de julgamento, e essa coisa do outro, do medo do que o outro vai pensar. Como eu tô nesses últimos anos muito inserida nesse universo feminino e tenho ouvido e lido muitos relatos de mulheres e, como eu falei, se repete as queixas, as dificuldades, uma das coisas que elas mais falam é sobre o medo do que vão pensar. A família, os namorado, marido, as pessoas. E como a sociedade vai ver essa mulher que está se posicionando. Então eu acho que pega muito medo de vir para fora. Eu conheço mulheres assim que têm, bom, vocês com certeza conhecem também, que tem uma potência que você olha e você fala, cara... Eu tô vendo isso aqui. E ela não consegue trazer pra fora. E muitas das queixas é por medo do que vão pensar, do que vão... Medo. Acho que é medo do medo alheio, né? Porque a sociedade tem medo de mulheres fortes. E que se sabem fortes. Mas a gente sabe que quando a gente se coloca pra fora, a gente vai ter que segurar, né? A bronca. A gente conseguir vir pra fora tem que entender que vai vir. E me perguntam muito assim, como é que você lida? Eu falo, não lido. Eu finjo que não existe, eu ignoro. O que você finge que não existe? As pessoas. Não, eu ignoro quem não me agrega, quem eu, sei lá, hater de internet, coisa. Porque às vezes eu boto alguns conteúdos ali que são um pouco polêmicos, né? Como, por exemplo, no meu caso, a mãe que se diverte. Isso, gente, isso é um absurdo para as pessoas. Em que mundo a gente tá que a mamãe que se diverte é polêmica, gente? É um absurdo.
Ô, mundo. Ô, mundo, vamos dar uma melhoradinha? Nossa, muitas, né? Você me fez lembrar de um momento em que eu tava despertando a minha potência também, num grito ali de liberdade, e eu me sentia muito solitária. E numa sessão de terapia, o meu terapeuta, que é o mesmo da Nath, no caso. Coitado. Beijo, Roger. Obrigada. Espero que você esteja bem hoje. Ele falou, esse caminho que você escolheu do empoderamento feminino e de despertar da consciência, do autoconhecimento, ele é muito exigente. Você não deixa que pessoas que não chegaram nesse nível de conversa, de profundidade, te acessem, porque você não tem tempo a perder. E eu sentia muito isso, tipo, qualquer conversa rasa, qualquer foguinho, eu falava, não tenho tempo pra isso, Vocês querido. entenderam, né, o foguinho. E também, ao mesmo tempo, por outro lado, era essa sensação de amedrontamento, sabe? De tipo, isso me intimida, não quero perto. E aí eu peitei o Roger. Primeiro porque ele não é mulher, por mais que ele faça parte de muitas minorias. Mas eu falei, Roger, não precisa ser um caminho solitário. E eu acho que isso traz para essa fala que você falou no começo, né? Tipo, a gente não tá sozinha. Então, seguir sendo resistência, eu acho que foi por isso também que a gente se aproximou, porque eu vi em você essa vontade também de falar sobre isso, e de despertar, e de ajudar outras pessoas a se despertarem também. A gente não precisa ter medo de mulheres fortes, ou que despertaram sua energia Shakti, ou que estão nesse processo, e dá pra ver. É o que você falou, às vezes eu tô correndo no Ibirapuera, que é o quintal da minha casa, e eu vejo mulheres ali se desafiando e com sangue nos olhos, e eu falo, essa mina tá tacando fogo. E é bonito de ver, né? Então, sei lá, é meio que um convite também, sabe? Pra gente se juntar, dar forças, dar as mãos, porque, de novo, é foda ser uma mulher foda. Mas é por isso que eu acho que é a tal da coragem, né? Você precisa ter, no momento em que você tem coragem de vir pra fora, você tá inspirando outras pessoas, né? A virem também, outras mulheres a serem elas mesmas também. E no momento em que, de novo, voltando para esse grupo que eu acabei de criar ali, dessas mulheres que estão sedentas para falar, para serem escutadas e para buscarem solução mesmo, para se sentirem melhor, para existirem como mulher, eu percebo ali como a gente se fortalece no momento em que uma consegue botar para fora. É o efeito... Tem um nome esse efeito, né? Não sei qual é o efeito. Efeito manada. Manada, sim. Uma pessoa faz, uma mulher faz, e assim, é aquilo, né, gente? Todo mundo, a primeira que vai abrir o caminho, ela vai apanhar mais. Sério? A gente não percebeu isso não, mesmo? Que coisa. Mas a gente vai abrindo espaço, vai chamando mais. Vai. E sabe, eu falei isso esses dias, a gente falou isso esses dias num evento que a gente fez com 150 mulheres. Cara, você olhar e ver 150 mulheres ali conversando, ouvindo. E eu falei pra elas, assim, eu falei, a gente valoriza muito a pessoa que está ali na rede social com milhões de seguidores, falando coisas. Mas assim, o que você fala pra sua amiga que tá do seu lado, puta, cara, muda a vida dela. Sim. O que você fala pra sua filha, pra sua enteada, pra sua sobrinha, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó. Porque eu acho que às vezes a gente entra numas tipo, não adianta, não vai mudar nada, ela não tá preparada pra ouvir, ou ela já sabe mais do que eu, né? É sempre uma comparação, ou eu sou melhor ou eu sou pior. E o que a gente fala e o que a gente faz, o exemplo que a gente dá, muda a vida de outras mulheres, assim. Eu falo muito sobre ser dupla, assim, né? Ter a Fuzi do meu lado me inspira de um jeito, me encoraja de um jeito. E às vezes não é por uma fala. Às vezes não é uma coisa que ela vira e fala pra mim, amiga, eu acho que você tem que fazer isso, 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 isso. Não. É olhando, sabe? É falando, cara, que mulher foda. Bicho, que mulher disciplinada, que mulher potente. A mesma coisa com você, assim, e acho que muito dessas conversas que a gente tá tendo é sobre dar protagonismo para mulheres e amplificar essa mensagem, porque por isso chama Ela Inspira, né? Você inspira a gente, mas eu tenho certeza que quem escutou a gente hoje, quem tá escutando ou vendo, sai daqui com, cara, eu preciso passar isso pra uma outra mulher, eu preciso falar isso pra minha amiga.
E a gente poderia ficar aqui 4 dias? 4 horas. Fala? Vamos à nossa última pergunta, que é uma clássica, assim, do nosso podcast, ela inspira, que é como o corpo em movimento te ensina para a vida. O que você traz de lição para as outras áreas da vida? Eu acho que quando a gente não se coloca em movimento, em qualquer tipo de esporte que a gente opte, né? A gente está indo completamente contra a nossa natureza, né? Porque somos natureza, fato. E se a gente for observar a natureza, ela tá sempre num movimento, né? A gente percebe isso pelas estações do ano, pela folha que cai, pelo brota de novo, e aí vem a florzinha, e o casulo da borboleta sai, depois vai de novo. Tudo isso é movimento. No momento em que eu estagno e eu não mexo a minha natureza, que é esse corpo, eu tô indo completamente contra tudo. E aí eu acho que é onde a gente vai sentindo essas sensações de tristeza, de se sentir perdida. Para mim, o corpo em movimento traz essa sensação de que eu tô viva. E de que no momento em que eu me movimento e eu coloco esse corpo para jogo, né? Eu faço ele ser mais flexível, ser mais forte, ser mais rápido. As coisas ao meu redor também vão se movimentando. Eu não consigo me ver parada. Não sei se você falou da sua natureza, eu sei. Respiração também para mim sempre foi a parte mais difícil do yoga. Porque eu sou de movimento, de me mexer. Para algumas pessoas isso é mais difícil, né? De se colocar em movimento. Mas no momento em que a gente coloca esse movimento no corpo, para mim é a sensação de estar viva. E eu já tive dias em que eu não sentia vontade desse movimento. E são dias tão sem vida, tão assim... E quando eu começo a me movimentar, eu sinto que eu tô viva, sabe? Que eu sou capaz de fazer as coisas e que quanto mais eu me mexo, no meu caso no yoga, mais as coisas ao meu redor se movem também. Quando eu fico estagnada, eu sinto que a minha vida estagna. Que lindo isso! Ai, gente, eu tô chegando no fim desse papo ainda mais inspirada pela Chan. Eu espero que vocês também tenham gostado. Contem pra gente o que vocês acharam, contem pra Chan também. E a gente espera vocês nos próximos episódios, né? De Ela Inspira. É isso. Muito obrigada, Chan.